Estamos de volta então aqui com o Mundo em Sua Casa, 8h20. A Polícia Federal acionou a Advocacia Geral da União para atuar contra as medidas impostas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, sobre controle da operação sem desconto, que investiga as fraudes bilionárias no INSS. O documento enviado na semana passada ao órgão jurídico do governo pede que se encontre um remédio judicial para rebater a determinação do ministro. Mendonça determinou que todos os atos da apuração sejam imediatamente juntados ao processo que tramita em seu gabinete. O ministro também ordenou que qualquer afastamento de policiais da equipe de investigação seja comunicado previamente ao seu gabinete. Em maio, a PF mudou de coordenação a responsabilidade pelo inquérito do INSS e o episódio desagradou o ministro. A rota de colisão entre PF e Mendonça, porém, começou antes, quando o relator do caso determinou que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ficasse de fora do caso e sem acesso a informações. No começo desse mês, o chefe da Polícia Federal rebateu e disse a jornalistas que cumpre essa regra há mais de 20 anos, quando se tornou delegado, referindo-se a não interferir em inquéritos de subordinados. Nos bastidores, delegados dizem que a AGU é o órgão competente para atuar nessas situações de ingerência. A AGU ainda não se manifestou. Esse caso envolve Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. No começo do ano, o STF quebrou os sigilos bancário e fiscal dele. Ele é apontado na investigação como suposto sócio oculto de Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS, preso desde o fim do ano passado. Agora, essas discussões entre Polícia Federal e Supremo que eu não consigo entender, né? O que você analisa disso? Nós temos que entender que nós temos toda uma tipicidade acontecendo atualmente no Brasil. O direito em si não está sendo obedecido, né, Mariana? Quando a gente vem à Constituição, no artigo 127, especificamente no 129, diz que a ação, sobretudo as ações criminais, elas são privativas do Ministério Público. Privativas do Ministério Público. Vamos reforçar isso. Alexandre de Moraes, ele abriu diversas ações. Ele que é oriundo do Ministério Público. Ele conhece bem a Constituição, ele escreveu vários livros, inclusive, conhece a Constituição. Só que Alexandre de Moraes o tempo todo incendeia, ele rasga a Constituição. É lamentável o que acontece. E nesse caso específico, quando a gente fala dos aposentados no INSS, que envolve o filho do Lula, né? Envolve o Frei Chico, que é irmão dele. O que nós tivemos? Nós tivemos Flávio Dino suspendendo a quebra de sigilo das investigações, um absurdo. E aí, quando nós temos essa fala do delegado, é como se ele, de repente, fizesse vista grossa, como se diz popularmente, assim, fim de demência, né? Para o que está acontecendo do lado de lá. Na verdade, o que o ministro Mendonça está fazendo é assegurando com que a Polícia Federal, de Andrei Rodrigues, que toda hora tem pesos e medidas diferentes, infelizmente, a gente respeita a Polícia Federal, um órgão de Estado, 90% dos profissionais são extremamente aquilatados ali, e eu digo isso porque eu tenho amigos lá de dentro que falam, olha, existe uma minoria de petistas, infelizmente, eles agem de forma ideológica, de forma técnica. Então, se Mendonça não atuar para coibir, o que nós vamos ter? Mais do mesmo, a impunidade. E detalhe, esse pessoal que passou ileso, lembrando que esse filho do Lula, ele já vem sendo investigado há mais de 20 anos, e todas as vezes que ele foi inquirido, ele nunca chegou a sequer depor, porque há toda uma blindagem feita por políticos, ora por juristas, inclusive ministro do Supremo, tentando blindar. E o resultado disso é mais corrupção, mais crime, mais roubo. A população não aguenta. Poderia ser da direita, poderia ser de centro, poderia ser nesse caso da esquerda. O fato é que, independente das cores políticos, partidários, ideológicos, está errado. Tem que ser investigado, tem que ser apurado. O que a população quer? A população quer que os seus impostos sejam devidamente empregados naquilo que é o fim deles, que é o bem comum. E não ser usado aí para que essas pessoas possam se enriquecer. Nós estamos aí com 81, quase 82% das famílias endividadas hoje, do Brasil. O pai e a mãe de família que não está conseguindo fechar as contas, está lá devendo cheque especial do cartão de crédito, e do outro lado, o filho e o irmão do presidente roubando. Aí quando o ministro atua, ainda vem, né, o diretor da Polícia Federal querer dizer, não, nós vamos para a AGU, porque isso não... Não, o delegado, vamos
vamos combinar o seguinte, ele está te ajudando a manter o seu trabalho protegido, está te blindando para que os seus investigadores possam agir em detrimento de quem seja sendo investigado. Como você depende da nomeação do ministro da Justiça, que depende, portanto, do presidente, você tem um ministro do Supremo do seu lado, ele está te ajudando a você aprofundar e levar a cabo as investigações para que aqueles culpados sejam punidos. Isso não adianta, é ficar enxugando gelo. Portanto, nós lamentamos, mais uma vez, essa intervenção. É lamentável. O que a população de bem quer é menos imposto, é menos roubo, é decência, e por isso que a gente tem que falar e tem que repetir. O nosso grande inimigo nessas eleições se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Esse cidadão está quebrando o Brasil. Não bastasse os roubos do INSS, nós podemos citar vários outros, a época do Mensalão, Petrolão, e outros escândalos como o do Banco Master, e envolvimento de ministros lá com 129 milhões em contratos com as suas esposas, o próprio Toffoli, que é o amigo do pai dele, cuja a esposa Viviane Barça recebeu dinheiro do Banco Master, toda essa orgia com o dinheiro público acontecendo. Portanto, não dá mais. Nós temos que passar régua nesse presidente corrupto e que todos aqueles que sejam vinculados com ele, inclusive o filho do Lula, ele não é um intocável, ele tem que responder pelo que ele fez e, se condenado for, tem que ir para a cadeia. É bom lembrar que o diretor da Polícia Federal esteve também em uma daquelas festas bancadas pelo Master, né? Com uísques caros, né? Com Toffoli e tudo mais. Doutor Eduardo. Bom, primeira coisa que nós temos que analisar a respeito dessa notícia. Qualquer pessoa tem que ser tratada de maneira igual e tem que ser investigado com imparcialidade pela Polícia Federal ou por qualquer outra polícia que seja investigativa. Essa é a primeira questão. Disso nós tiramos vamos dizer assim, uma celeuma, um imbróglio gerado através aí do ministro junto com a Polícia Federal. Por quê? Porque há uma dupla desconfiança. A desconfiança da Polícia Federal em relação à conduta do ministro ou o que pode advir da conduta do ministro, principalmente pelo cenário eleitoral próximo. Nós estamos a 2 meses da eleição e aqui qualquer situação onde fale Lulinha respinga, obviamente, no pai, que é presidente da República. De outra sorte, a desconfiança em relação do ministro e do seu gabinete com relação a quem está conduzindo a investigação. Até porque, meses atrás, houve uma mudança. Sim. Essa mudança foi até para ser mais coerente, porque o inquérito hoje está no Supremo Tribunal Federal. Então, ele saiu de um departamento, de uma coordenação que investigava crimes relacionados à Previdência, para ir para aqueles inquéritos do pessoal que investiga autoridades que estão vinculadas ao Supremo Tribunal Federal. Sob esse ponto de vista, e essa, inclusive, é a justificativa da própria Polícia Federal, foi adequada essa modificação em virtude de que o inquérito está no Supremo Tribunal Federal. Deixar uma coisa muito clara, e aí, nesse ponto, com todo respeito, discordar do professor Marajá. O ministro Alexandre de Moraes nunca ajuizou uma ação, enquanto ministro, obviamente, do Supremo Tribunal Federal, no lugar do Procurador-Geral da República. Eu tenho inúmeras, vamos dizer assim, ressalvas em relação ao ministro Alexandre de Moraes, principalmente na área criminal, na atuação dele na área criminal. No entanto, nós não podemos falar isso porque isso realmente não condiz com a realidade. O que ele faz, e ao meu ver realmente ele excede em vários pontos na sua atuação criminal, o que ele faz em relação aos inquéritos que ele presidia lá junto ao Supremo, ele dá o seu andamento. Mas inquérito é uma coisa, ação penal é outra. Todas as ações penais que o Supremo Tribunal Federal julgou, nenhuma foi iniciada pelo ministro Alexandre de Moraes. Todas foram pelo Procurador-Geral da República. Em relação a essa questão da Polícia Federal, é interessante notar, se a gente quiser fazer um panorama comparativo, como que o ex-governante também, o ex-presidente, o Bolsonaro, falou a respeito da Polícia Federal em relação a seus familiares, E isso ficou aberto, quando nós vimos, não era nem numa entrevista, era numa reunião de ministros. Olha só para o telespectador lembrar dessa questão.
numa reunião de ministros, ele fala, né, com outras palavras aqui, mas ele fala, eu vou esperar, não vou falar a palavra que ele disse, né? Vou esperar, enfim, dar ruim para minha família? Não vou, não. Vou trocar quem quer que seja. Não é? Inclusive, se eu tiver que trocar ministro, se eu tiver que trocar diretor, etc. Todo mundo viu isso daí. Diferente, pelo menos, do que hoje o presidente da República fala. Então, pelo menos no sentido de expressar, nós já temos uma diferença grande. Seja o Lulinha, seja qualquer outra pessoa, se tiver que ser investigado, que seja, mas que seja de maneira realmente imparcial. Agora, a questão aqui é o momento que a gente está vivendo. E diante desse momento vai gerar essa dupla desconfiança sempre, principalmente porque o ministro André, né, e aí a ala, vamos dizer assim, progressista ou a ala mais de esquerda, vai falar, mas ele foi indicado pelo Bolsonaro, né, e assim por diante. Então, e da mesma forma o ministro André em relação a quem está o diretor da PF Sim. e os delegados e investigadores. Só para a gente até avançar nesse assunto, vamos trazer a capa, porque a gente trouxe no início do jornal a capa do Estado de São Paulo, do Estadão. Vamos colocar ela de novo aí, porque a gente pode avançar, inclusive, no mesmo assunto, porque o Estado de São Paulo traz esse destaque, ó, lobista, amiga de Lulinha, fez 41 visitas sem registro a órgãos do governo. Então, essa é a capa do Estado de São Paulo, diante da... Deixa eu até avançar mais nessa notícia, porque ó, houve reuniões no Planalto e em gabinete ministerial. Defesa diz que ela representa clientes de modo regular. Ela esteve em órgãos do governo federal, né? Ministérios também... Ministério da Saúde, salvo engano. E aí aí isso avança ainda mais até na própria desconfiança, né? Claro. De como, até que ponto que ela era apenas amiga dele, ou até que ponto ele ajudou com que ela entrasse dentro do governo, né? Facilitasse esse acesso dentro do governo, né? Exato, exatamente. Mariana, só para pegar um gancho, e também discordando respeitosamente do meu amigo, grande amigo, professor Eduardo Camargo, nós temos um inquérito chamado Inquérito do Fim do Mundo, ele foi aberto de ofício, depois de que o Ministério Público foi chamado a se manifestar. Existe um princípio do direito chamado inércia do judiciário. Essa inércia do judiciário diz o seguinte, o juiz ele nunca age de ofício, nunca, jamais, sob risco de contaminar, tornar o processo nulo, totalmente inepto. Quando o Ministério Público não inicia o processo, é o judiciário que inicia, depois chama, já está errado. Por quê? Porque é privativo, quem diz isso é a Constituição. Portanto, esse inquérito que lá atrás, aberto por Moraes e Toffoli, ele desrespeita a Constituição. Então, o que nós precisamos observar? Não é que ninguém possa ser investigado, podem e devem ser investigados. E aí, nesse aspecto, eu concordo com o professor. O que nós questionamos é o detalhe da etapa processual. Quando a gente retoma, por exemplo, um dos grandes clássicos do direito, o chamado Dos Delitos e das Penas de César e Beccaria, lá do século XVIII, quando ele escreveu essa obra clássica do direito, e sobretudo porque ela fala sobre a valorização do direito penal, a época transformando o criminal em penal, e ele traz 4 eixos chaves. Ele diz que penas e leis são fruto da necessidade do convívio social, são males necessários, é o primeiro ponto. O ideal é que o homem não precisasse de leis, que o homem pudesse ser humano o suficiente, racional o suficiente para que ele mesmo pudesse se autoconter. A verdade é que muitos se contêm, mas sempre tem aqueles que é preciso ter a força do Estado para que faça a contenção, evitando o mal maior. A gente viu uma reportagem agora há pouco ali do inquilino que assassinou o locatário do imóvel, né? O segundo ponto que ele fala é sobre o devido processo. Ele, não basta só ter leis e penas, tem que ter processo. Se você não obedece ao devido processo, não adianta ter leis, você ainda vai cometer injustiças. Você precisa obedecer ao devido processo. O terceiro ponto que ele vai ser contra é sobre penas cruéis, penas de morte, sobretudo tortura no devido processo. Porque ele vai dizer que as provas obtidas por meio de tortura não são válidas. E vamos lembrar que, pegando um outro gancho, que Alexandre de Moraes, ele torturou várias pessoas. Posso citar Mauro Cid, quando numa das oitivas gravadas e transmitidas ao vivo, ele falou, olha, se você não contribuir, o seu pai, a sua filha, a sua esposa vão sofrer as consequências. Não existe treinamento de guerra nenhum do mundo, de força policial, força de segurança, de força armada, que treine um militar para que a família seja torturada. Ele é treinado para sofrer tortura. Até certo ponto ele vai suportar, ele tem algumas técnicas, algumas ferramentas psicológicas, enfim, que ele vai conseguir utilizar. Mas contra a família, ninguém está preparado. E isso aconteceu. E crime de tortura é inafiançável. Portanto, se Alexandre de Moraes daqui a 5 anos
tivemos uma mudança na política. Ele sair do Brasil, ele pode ser preso fora do Brasil e pode ser acionado em cortes internacionais por crime de tortura. Estou citando só um caso. E aí, avançando para não demorar demais, o que nós vamos lembrar? Que esse mesmo Alexandre de Moraes é aquele que a esposa, Viviane Barros, recebeu 129 milhões do Banco Master. E que no dia que o Vorcaro foi preso, ele falou várias vezes, segundo os celulares que estão sendo investigados pela própria Polícia Federal. O segundo de 9 celulares. E lá nós temos várias trocas de mensagem, aquelas mensagens de visualizações únicas. Sim. Portanto, quando a gente fala de Moraes, Moraes hoje, ele é aquele que queima o MDB, porque quem indica Moraes foi Michel Temer. Num período eleitoral, como é que um partido que se diz democrático, inclusive no seu nome, permite que o ministro que eles nomeiam faça tanta atrocidade, descumpra tanta lei? Para finalizar, vamos lembrar que não só Moraes é culpado, como o próprio Lula, mas boa parte dos ministros do Supremo, não tirando ainda a responsabilidade do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também prevarica e também recebeu mais de 100 milhões do Banco Master, segundo o que está nos celulares. Okay. E sem falar da culpa do Mota também, né? Que é o presidente da Câmara, que é outro que prevarica. Portanto, senadores, deputados, ministros do Supremo e outras figuras políticas, em algum momento, responderão ou por abuso ou por prevaricação. Ok.